eu considero que nós vamos fazer uma conversa, porque, diferente dos colegas que me antecederam, não sou especialista em Alceu Amoroso Lima. Alceu aparece nas minhas pesquisas, de alguma maneira, eu diria, talvez, respondendo um pouco o que a Cristiane perguntou agora há pouco. Como era o senhor Alceu Amoroso Lima na intervenção social e política imediata, e é nesses momentos que eu encontro o Alceu Amoroso Lima nas minhas pesquisas. Então, lá no SESC de São Paulo, eu conversei um pouco sobre as disputas e os debates que aconteceram entre o Anísio Teixeira, na década de 30, especialmente entre 30 e 35, quando ele está ao lado de Pedro Ernesto, no Distrito Federal, tentando fazer uma reforma educacional, depois de ter sido um dos signatários, né, do Manifesto dos Pioneiros, defendendo uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória. E isso num primeiro momento, e vai se encontrar, então, com o Alceu militante. Eu estou colocando aqui, me corrijam, por favor, os especialistas, se eu me engano. Militando por uma educação baseada na liberdade, né? Liberdade das famílias, de escolha, mas também defendendo o ensino religioso na escola. E, no segundo momento, o debate dos dois vai acontecer fortemente na disputa pelo modelo de universidade. O Anísio Teixeira cria uma universidade, e é uma universidade muito, muito característica de um pensador ou de um homem de ação, como ele é conhecido, poeta da ação, um dos grandes educadores do século XX no Brasil. Ele vai propor uma universidade muito pautada, muito baseada no pragmatismo americano. Ele vem de Colômbia, e ele traz, então, um modelo de universidade para a formação de técnicos para atuar no aparelho de Estado. É muito claro, assim, ele quer formar professores para uma escola secundária que não existia no âmbito profissional, mas sim que funcionava com profissionais liberais como professores. Anísio quer formar o professor, mas ele quer formar também os técnicos que vão atuar no âmbito do Estado, e a proposta dele é uma proposta reformista. Ele vai batalhar muito por isso, vai reunir intelectuais importantes do contexto brasileiro, mas também vai buscar uma equipe bastante reconhecida na Europa, mas que não chega a assumir enquanto ele está dirigindo a UDF, porque, então, aí vai se dar esse debate. Por quê? Porque ele sai, né? Mas esse debate acontece de duas formas claras, muitas outras, mas ambos os debatedores, Anísio Teixeira e Alceu Amoroso Lima, vão discutir o modelo de universidade e o modelo de educação na imprensa, nas suas obras teóricas, com seus distintos pensamentos, porque Alceu está defendendo também para a universidade um tipo de formação que é uma formação humanista, claramente, e diferente de uma formação técnica, racional, proposta aí pelo Anísio Teixeira. Então, eles discutem na imprensa, nas suas obras, mas eles também se contrapõem com suas redes sociais e suas redes de influência, que são muito diferentes.
Anísio Teixeira é um filho de político baiano e que tem uma rede no Rio de Janeiro, evidentemente, também, mas a sua rede é muito menos, vamos dizer, forte do que a rede de Alceu. Alceu Amoroso Lima tem sua rede, inclusive com os intelectuais mineiros que vão compor o Ministério da Educação de Vargas. E Alceu atua neste âmbito, enquanto Anísio Teixeira atua no âmbito do Distrito Federal, que ele considera um laboratório para a grande reforma da educação que deverá ser feita no Brasil a partir, então, dos anos 30. Neste debate, Anísio perde. Anísio não se sustenta e se demite, deixa a diretoria de educação do Distrito Federal, nas palavras dele, para deixar livre Pedro Ernesto. Mas, na verdade, Pedro Ernesto também não se mantém e a UDF, a proposta de universidade, a proposta não, a estrutura da universidade que já está criada por Anísio Teixeira, será, então, aos poucos, transformada ou incorporada pelo que veio a ser depois a Universidade do Brasil, uma universidade não mais do Distrito Federal, mas sim do âmbito federal, né? Seus quadros serão, em alguma medida, incorporados a esse novo projeto de universidade, que é a Universidade do Brasil, e o Anísio Teixeira fica 10 anos fora da educação no âmbito nacional, não fora da educação, que ele ficará escrevendo, traduzindo, etc., mas são 10 anos que ele fica fora e só voltará via uma passagem pela Unesco e depois, no novo governo Vargas, em 50, quando ele vem, e aí vem para se estabelecer, vai se encontrar novamente com Alceu Amoroso Lima, um outro Alceu, como todos os que me antecederam foram mostrando a transformação no pensamento do Alceu Amoroso, eles vão se encontrar no Conselho Federal de Educação. Aí serão colaboradores um do outro, assinarão juntos mais do que um parecer sobre distintos problemas da educação nacional. Vale dizer que Anísio Teixeira era um homem de formação católica importante, que foi, inclusive, candidato a jesuíta até seus 25 anos. E que depois, de uma passagem pelos Estados Unidos, ele se reconverte. Então, à medida que Alceu se transforma de uma forma, Anísio Teixeira também reconverte o seu pensamento. Ponto. Isso foi o que nós tratamos lá no SESC. Mas, e o que eu quero tratar mais aqui agora, na verdade, é aproveitar esse encontro de tantos especialistas e contar um pouco para vocês dos estudos que eu venho fazendo e como me aparece novamente Alceu nos meus estudos. Estou tratando, nesse momento, da história de uma editora, que é a Editora Duas Cidades, que foi fundada pelos dominicanos na década de 50, por ocasião da passagem do Padre Lebré pelo Brasil, trazendo economia e humanismo. E aí é interessante porque, Alceu Amoroso Lima era uma figura internacional, não era uma figura nacional, era uma figura internacional. Especialmente na França, ele era absolutamente respeitado e se sabia muito bem do estatuto desse intelectual no Brasil. Então, o Padre Lebré, a história do Padre Lebré é longa, eu não terei chance de contar aqui muito, mas eu imagino que é bastante conhecida. Só queria dizer que Padre Lebré veio a ser um intelectual, mas que começa a sua história entre os
os pescadores e os marinheiros franceses, né? E ele é filho de um oficial da Marinha e também se fará oficial da Marinha, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, etc, etc. E só entra para a Ordem dos Dominicanos aos 28 anos. Ele entra para a Ordem dos Dominicanos e vai fazer sua formação. Ora, os dominicanos, depois da reforma de Lacordaire, no princípio do século XIX, é uma ordem, ela é historicamente uma ordem de pregadores, mas aí ela é uma ordem cujo carisma e cuja missão é a busca da verdade. Então é uma ordem de intelectuais, de estudiosos, de debatedores. E é nessa ordem que o padre Lebré escolhe entrar. Ela tem, a partir justamente do começo do século XIX, tendo em vista a necessidade das ordens e congregações católicas terem que se adaptar às exigências da França pós-revolucionária, que é que todo religioso tem que ter uma função civil, social, né? Essa ordem, então, se reforma e vai estruturar uma formação absolutamente rígida de seus noviços, né? E é nessa estrutura que o padre Lebré entra e vai estudar Tomás de Aquino de fio a pavio, de cabo a rabo, e a tradição dos pensadores católicos, desde os mais remotos, Santo Agostinho, etc. Mas ele também vai encontrar uma ordem, que já é no século XX, né, que, graças à sua atuação no tempo, no século, na sociedade, ela também ela dialoga com a modernidade, ela dialoga com o pensamento do século XX. Então, padre Lebré vai fazer uma leitura profunda da obra de Marx, de Engels, de Kropotkin, de Lenin, e vai se apropriar à sua maneira, eu diria, entre aspas, cristianizando um pouco o Marx, né, para formular o seu pensamento, e aí a terceira via, como bem disse o professor Cândido Mendes, um dos inspiradores de Alceu. Então, o padre Lebré formula um pensamento e, a partir dos anos 40, ele vai criar o seu instituto, a sua escola de pensamento, mas também uma escola de formação concreta, que vem a ser Economia e Humanismo. O padre Lebré, no seu movimento por formular e por fazer funcionar essa escola, ele vai se encontrar nos anos 40 com o Marechal Pétain e com o governo de Vichy. Ele vai pedir apoio ao governo de Vichy para regulamentar a sua escola e legalizar. Bom, essa história não ficou muito barata ao padre Lebré, porque ele foi profundamente cobrado por vamos dizer assim, por essa passagem pelo governo de Vichy. Do que eu tenho estudado sobre os estudiosos do Lebré, nas cartas do Lebré, nas manifestações dele, ele teria feito uma passagem rápida, imediatamente, quando percebeu a direção que tomava essa revolução nacionalista, né? Ele afastou-se e passou a militar na resistência francesa. Bom,
A guerra termina, Padre Lebré tem um grande colaborador, que é Desrochers, e com quem ele vai fazer tanto a formulação do seu pensamento, como também um debate bastante forte, e que dos anos 50 vai ocasionar um rompimento entre os dois. Mas Padre Lebré, dado toda, como dizer, toda a pluralidade, toda a complexidade do pós-guerra, e dado também o debate obrigatório, vamos dizer assim, da Guerra Fria, ele acha por bem afastar-se da França e tentar fazer vingar seu projeto de uma terceira via pelo viés de uma economia humana fora da França, fora da Europa. Fora da França, e aí é que ele escolhe a América Latina e vem para o Brasil em 1947. A vinda dele para o Brasil em 1947 é proporcionada pelo provincial dos dominicanos à época, que é Romeu dele, que vai convidá-lo para um seminário na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, que é uma escola católica. Isso no momento que nós temos a USP lá, com muitos franceses, as ciências sociais se estabelecendo, etc. Mas Padre Lebré não é convidado pela USP, ele é convidado pela Escola de Sociologia e Política, Escola Livre, né? Que é a escola católica. E lá ele dará um seminário. Tô muito rápida? Não, tá para aí. Ele dará um seminário, ele permanece no Brasil 4 meses e lá ele fará um seminário mais prolongado. Mas ele tinha um projeto muito mais ambicioso do que estabelecer-se em São Paulo. Na verdade, ele queria enraizar economia e humanismo pela América Latina. Então, quando ele vem, ele já chega com um projeto, com um programa de trabalho que envolve Rio de Janeiro e São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Santiago, no Chile, e quiçá também Lima, no Peru. Esse programa de trabalho, ele teve um grande aliado no Brasil, que é, para além do padre dele, ele teve um aliado que até o presente momento eu vejo muito pouco ressaltado, que é o Frei Benevenuto de Santa Cruz, que na verdade se chamava Petronílio de Santa Cruz, né? Como dominicano era Frei Benevenuto. Frei Benevenuto era um jovem dominicano, filho de uma família de políticos do Nordeste, políticos, juristas, militantes, importantes também, proprietários de terra, num lado da família, mas não necessariamente toda a família. Mas, enfim, um filho da elite do Nordeste, e que entra para os dominicanos e logo vai fazer sua formação na França. É alguém que tem um capital de relações bastante importante no Brasil, e é ele quem vai ser o grande assessor do Padre Lebré. Bom, Frei Benevenuto tenta responder às demandas do Padre Lebré. Padre Lebré tinha clareza, e eu acho que aí vou fazer uma hipótese que não está muito não está suficientemente estudada até o presente momento, mas me parece que a divergência que ele vai ter com Desrochers e que vai gerar o rompimento entre os dois, é que Padre Lebré opta pela formação de técnicos e políticos para fazerem as reformas no Estado.
enquanto de La Roche vai pensar, vai apoiar muito os frades, os padres operários, os movimentos operários, etc. Isso não quer dizer que o padre Lebré pregava uma reforma de cima para baixo. Essa é uma discussão que vai aparecer nas cartas de forma muito interessante. Mas significa que ele priorizava uma formação técnica baseada na pesquisa, no diagnóstico social e no planejamento das reformas. Então, como ele vem com essa perspectiva, ele vai pedir ao Benevenuto que o coloque em sintonia com uma rede de homens políticos importantes e capazes de fazer as reformas que ele tinha ideia de fazer. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa importante que eu acho, que me aparece até o presente momento, é que Padre Lebré, quando vem para o Brasil em 47, ele está formulando o seu pensamento. Ele está construindo a sua teoria. Ele diz muitas vezes, e os estudiosos do Padre Lebré também, que ele foi transformando, foi adaptando a sua teoria, especialmente a sua prática, graças aos estudos que foi fazendo no Brasil. Tá? Bom, onde é que Alceu entra nessa história? Quando o Padre Lebré, então, vem para o Brasil, ele vai dar um curso lá em São Paulo e vem dar algumas conferências, fazer algumas conferências no Rio de Janeiro, organizadas pelos próprios dominicanos do Rio de Janeiro e pelo cardeal. Hoje pela manhã eu perguntava quem era o cardeal exatamente. Na verdade, o cardeal Câmara aceitou o Padre Lebré na primeira vez, mas jamais aceitou a volta dele, que estava prevista para o ano seguinte, etc. Depois da primeira vez que o Padre Lebré vem, ele fica 5 anos sem poder voltar ao Brasil. Isso porque não só o cardeal de São Paulo, como também o do Rio, não o queriam de volta, mas ele foi também denunciado em Roma, ao provincial, e a volta dele ficou bloqueada até 1952. Tá? Então, nesse primeiro momento, o Padre Lebré se encontra aqui no Rio de Janeiro com Alceu Amoroso Lima, e eu não tenho elementos ainda para dizer como foi esse encontro, mas eles se encontraram. O que é bem interessante é que quando o Padre Lebré ainda estava no Brasil e estava fazendo o curso, dando o curso em São Paulo, Alceu escreve uma carta para... Bom, antes disso é importante ter um conjunto de cartas, e eu só tenho as do Frei Benevenuto. Há um conjunto de cartas que começa lá em 44. Eles têm uma cooperação com relação à importação de livros, assinatura de revistas. Eles têm uma cooperação acadêmica, claramente, intelectual, discutem alguns autores, etc., como também com o padre dele. Mas, em 47, o Benevenuto vai fazer um acerto, vamos dizer assim, com Alceu para receber o Padre Lebré, então por isso que eu sei que eles se encontram, mas em seguida o Dr. Alceu vai escrever uma carta que eu não li, mas eu li a resposta. Então, a resposta de Benevenuto, ela vai fazer, é uma resposta ponto a ponto. Ele vai responder uma a uma as críticas que Alceu faz
ao padre Lebré. E o livro que ele leu é o Mística sobre o Mundo Novo, um livro escrito pelo padre Lebré no ano de 1940, que foi publicado no Canadá, segundo Benevenuto, sem autorização do padre Lebré, porque ele já não concordava com o que estava escrito no livro em 47. Mas o grande debate de Alceu é que ele estaria de acordo com a Revolução Nacionalista Alemã e com os tratados de Hitler e Mussolini. Esse é o primeiro item, e que ele teria, sim, feito uma colaboração com o Marechal Pétain. Bom, Benevenuto fará um esforço hercúleo para provar que não é assim, não foi assim que aconteceu exatamente, e mostra que o padre Lebré, na verdade, quando percebeu o rumo ideológico que o governo de Vichy tomava, ele se afastou e foi um militante da resistência. Mas o que me pareceu muito interessante é ver, para a gente que está estudando, como é que o Alceu foi pegando ponto por ponto para provar que o padre Lebré tinha algum vínculo lá com a direita, o governo de Vichy e tal. Então, o Alceu deve ter perguntado como é que a revista publicada por Economia e Humanismo se manteve durante todo o governo de Vichy, enquanto as outras, grande maioria das revistas de esquerda francesas foram fechadas ou foram interrompidas, né? Não puderam circular. E aí é com as palavras do padre Lebré que Benevenuto explica que, como essa revista era nova, ela foi fundada nesse período, ela não tinha tradição de esquerda, e ele fez questão de dizer: na revista só se publicam textos técnicos e não políticos. Então aí tem uma visão, né, de uma separação entre o econômico e o político, entre o técnico e o político, mas, enfim, essa é a justificativa que ele vai dar. E em seguida, ele também é interessante, porque Frei Benevenuto era muito mais jovem do que o Alceu, mas ele faz um debate de gente grande, na minha visão, porque ele contesta Alceu dizendo: você foi muito duro com um autor que você leu um livro só. Então, eu te convido a ler o que ele está escrevendo agora, para poder dizer que ele pode, ou que ele é, ou que ele não é, etc, etc. Eu vou ler só um trechinho que me parece que dá o tom dessa carta e que me parece bastante interessante. Sei perfeitamente que o senhor compreende a possibilidade, a legitimidade e a autenticidade honesta de uma evolução no pensamento de um homem que procura, e sobretudo, procura não apenas em fontes abstratas da metafísica, mas no intrincado concreto do terreno econômico, social e político. Como o senhor mesmo tem a grandeza e a sinceridade de me lembrar em sua carta sobre sua atitude quanto ao integralismo e sua posição de não aceitar a condenação fatal e global de todos os fascismos, mesmo o fascismo português e o espanhol, condenados por Maritain, acho que o pensamento do padre Lebré deve ser procurado nos seus escritos atuais. Então, na verdade, Frei Benevenuto vai chamar a atenção de Alceu, que como ele pôde mudar de pensamento, como ele pôde deixar um catolicismo conservador, e um apoio que ele deu durante... Benevenuto não fala isso, eu que estou falando agora.
Alceu esteve ao lado do governo Vargas, mesmo durante a ditadura, mesmo durante o Estado Novo. Então, ele se transformou, Alceu se transformou. Benevenuto diz, Padre Lebré também. E aí, ele também chama a atenção, Benevenuto, para o fato de que Padre Lebré havia passado pelo Uruguai, encontrado com Ordóñez, tinha se encontrado no Chile com Eduardo Freire e que estava de acordo... Frei, perdão. Eduardo Frei, obrigada. E estava de acordo com o pensamento destes que, 7 anos depois, vão formar o Centro Latino-Americano... Estou terminando. Obrigada. Centro Latino-Americano de Economia e Humanismo, que, na verdade, era uma tentativa de formação de uma rede de partidos democratas cristãos. Tá? Então, a discussão segue, a carta é maravilhosa, é uma carta que tem 10 páginas, e aí eu concordo que as cartas eram uma produção mesmo importante. Discutem, por exemplo, o papel de Gaulle e por onde essa coisa estava indo na França, o pensamento de Maritain, etc. Bom, não vou poder falar muito mais, mas quero dizer que depois dessa carta, também um outro padre francês, que é Etienne Dufeny, vai também escrever defendendo o Padre Lebré, e o que nós vamos ter a partir daí é que em 54, quando o Padre Lebré, ele volta em 52, mas em 54 ele faz uma nova turnê pela América Latina, e aí Alceu Amoroso Lima o acompanha ao Uruguai, e eles juntos vão, então, criar esse centro latino-americano ao qual eu me referi. É interessante, só para concluir, tenho que correr, é interessante ver como o projeto Economia e Humanismo não conseguiu estabelecer-se no Rio de Janeiro. Ele vai se estabelecer com muita força em São Paulo. Não é que ele não atuou no Rio de Janeiro, também atuou no Rio de Janeiro. Mas a atuação no Rio de Janeiro é muito, muito menos significativa, vamos dizer, mas ele terá uma atuação muito forte a partir de São Paulo, para o interior de São Paulo, para Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte, e depois uma conexão na bacia do Paraná, com Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Uruguai, etc. Tem também uma atuação forte que vai acontecer pelo apoio importante de Dom Helder Câmara, lá em Pernambuco, e claro, como disse hoje pela manhã, o nosso professor Cândido Mendes, ele vai se apoiar fortemente em Franco Montoro, mas não só em Franco Montoro, no Garcês, que veio a ser também governador do Estado de São Paulo, no Carvalho Pinto, que também veio a ser governador do Estado de São Paulo, e outros personagens que até hoje circulam pelos ministérios e pelos poderes estaduais e locais. Paro por aqui e depois a gente pode conversar mais. Obrigada.